Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na minha e na sua vida, amém? Amados, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para estar fazendo uma série de vídeos sobre o estudo sobre o Espírito Santo. E é muito importante esse estudo, amados, tanto para a minha vida, para a sua vida. E então eu quero lhe pedir um favor, ajude eu compartilhar esse estudo, evangelizar, que outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus através do Espírito Santo, que vidas venham ser libertas, que vidas venham ser transformadas para a glória do nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos conhecer cada dia mais a palavra do Senhor. Então eu quero pedir para você que vem ouvir, compartilhe esse vídeo, dá um like aí para que esse vídeo venha chegar mais longe para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, eu vou fazer uma série de vídeos, cada dia eu vou falar um pouquinho para não ficar muito carregado, né? Muito longo. Então, cada dia nós vamos aprender um pouquinho com o Espírito Santo, amém? E a palavra do Senhor que se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 26, eu vou ler nesta manhã, amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Palavra do Senhor, onde Jesus ele está falando aqui para os seus discípulos, né? Você que sabe que é um discípulo de Jesus, que é um seguidor de Jesus, isso vai te ensinar muito nesse estudo, louvado seja Deus. Que nós venhamos acompanhar esse estudo e venhamos ser libertos para a glória de Deus, amém? E aqui fala sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Na Bíblia, eu já fui evangelizar sobre a pessoa da Santíssima Trindade e teve pessoas que questionou comigo, né? Falou que não está na Bíblia esta palavra e realmente não está. A pessoa da Santíssima Trindade. Mas quando Jesus ele foi levar os seus discípulos ao batismo, ele fala: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós venhamos ser batizados. Então, a doutrina a Trindade é um mistério que somente para o salvo pode entender. Quem está no mundo, quem não tem a visão de Deus, não sabe, não entende, porque é um mistério, e o mistério ele vai se revelando aos poucos aos seus escolhidos. Louvado seja Deus. Então, amados, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que tem Deus Pai, que é Deus, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, que é o Espírito Santo que Jesus nos enviou para os seus discípulos e envia para nós também, para a glória de Deus, amém? Porque o Deus, ele é único, ele é o único Deus, mas ele partilha da mesma essência para todos nós, para todos aqueles que crê em Deus, para todos aqueles que crê em Jesus, para todos aqueles que crê no Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus Pai é o único onde ele partilha toda a sua essência para o seu povo. Primeiro partilhou com Jesus e através de Jesus ele partilhou para os seus discípulos
e assim sucessivamente para nós todos os que cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Como diz aqui, né, no versículo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Louvado seja Deus. Então, nós estamos dentro da palavra do Senhor, vamos aprender mais com o Senhor, com Jesus e com o Espírito Santo. Amém? Então, o Deus Pai, ele é a fonte, né? Deus Pai, ele é a fonte da divindade, o Criador de todas as coisas, e que gera o Filho, e o Filho, que é Jesus, envia o Espírito Santo de Deus para nós. Amém? Deu para entender? Então, Deus Pai é a fonte da divindade, é dele que vem todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E é ele que gerou o Filho, que é Jesus Cristo, louvado seja Deus. E Jesus é ele que enviou o Espírito Santo de Deus para nós. Por isso se fala a pessoa da terceira, sim, a pessoa da terceira da Santíssima Trindade. Amém? Então, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Louvado seja Deus. Em João 1, no primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 14, fala assim: o Verbo encarnado, gerado pelo Pai. Então, o Verbo que era, quem era o Verbo? Jesus. Foi encarnado pelo Pai, que é Deus, que veio ao mundo para a salvação da humanidade. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus. Então, meus amados, sendo Jesus o Redentor de toda a humanidade, ele veio humanizar-se através do Espírito Santo em nós. Assim como Deus se humanizou, se encarnou em Deus, em Jesus, Jesus também tem o mesmo ofício de dar salvação para com a humanidade, para conosco. Deu para entender, né, meus amados? Então, meus queridos, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus é que vai nos purificar, vai nos santificar. Ele habita nos fiéis. E ele é o Espírito da verdade. É ele que vai nos levar a toda a verdade. Amém? E na conclusão desse capítulo do 14, João, ele nos ensina a despedida, né? Quando Jesus ali ele estava despedindo dos seus discípulos e ele apontou, né, para a continuidade da presença de Deus, a presença dele através do Espírito Santo. Então ele apontou como com o Espírito Santo é que dá a continuidade dos filhos de Deus. Ali deu para os seus discípulos e assim sucessivamente para nós que somos chamados filhos de Deus, aqueles que crêem no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, deu a continuidade para toda a geração, né? Louvado seja Deus. Creio que deu para entender, né? Vou falar só isso no dia de hoje, mas vamos voltar novamente com com mais, porque é infinito, né? O estudo sobre o Espírito Santo é uma infinidade de ensino. E assim como Deus ele vai colocando no meu coração, eu vou trazendo
aqui fazendo vídeo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero